Imagine por um momento o fim do mundo. Não uma metáfora, não um conceito abstrato, mas o projeto físico, os cálculos de nêutrons e o cronograma de produção de plutónio da arma mais devastadora já concebida pela humanidade. Agora, onde você guardaria isso? Em um bunker vigiado por satélites? Atrás de portas de titânio com leitores de retina? Esqueça tudo o que você aprendeu em filmes de espionagem sobre segurança de alto nível. Em 1943, no coração do Novo México, os segredos que poderiam reduzir cidades a cinzas estavam guardados em armários de aço que você poderia abrir com um clipe de papel entortado e um pouco de tédio. Bem-vindo a Los Alamos, o laboratório secreto onde o projeto Manhattan estava sendo gestado. A mitologia oficial nos diz que este era o lugar mais seguro da Terra, mas Richard Feynman, um físico de 20 e poucos anos com uma mente que não aceitava dogmas, estava prestes a provar que a segurança é, muitas vezes, apenas uma peça de teatro encenada para acalmar os nervos de quem tem algo a perder. Você olha para um cadeado e vê uma barreira. Feynman olhava para um cadeado e via uma mentira. Uma afirmação sem provas. E para um cientista, uma afirmação sem provas é um convite para o desmonte. O mito aqui é a ideia de que a complexidade do objeto protegido dita a sofisticação da proteção. É o erro cognitivo de acreditar que, porque o conteúdo vale bilhões de vidas, a fechadura deve ser proporcionalmente divina. Mas a realidade é muito mais mundana e assustadora. No início, em Los Alamos, os relatórios confidenciais eram mantidos em arquivos trancados com cadeados simples, do tipo que você compra em uma ferragem de esquina por alguns centavos. Feynman percebeu isso na primeira semana. Enquanto o resto do mundo tremia diante da possibilidade de espiões nazistas infiltrarem o deserto, os cientistas mais brilhantes da América deixavam o destino da civilização atrás de uma lingueta de metal que cedia ao toque de um arame. O jovem Feynman não era um ladrão. Ele era um provocador da realidade. Ele começou a abrir esses armários apenas para deixar notas ou devolver relatórios aos colegas, dizendo: "Obrigado pelo seu texto." O silêncio da segurança diante disso era ensurdecedor. Ele avisou os oficiais. Eles deram de ombros. "Estamos no meio do nada, cercados por cercas e guardas armados", diziam eles. Mas essa é a primeira grande explosão mental. A segurança física é uma ilusão de camadas. Se a primeira camada parece forte, paramos de testar as outras. O cérebro humano é preguiçoso por design evolutivo. Ele busca o atalho da confiança. Feynman, no entanto, não confiava no que não podia testar. Ele transformou o ato de abrir cofres em um experimento científico de observação e paciência. Mas o exército finalmente acordou. Eles decidiram que os cadeados eram uma piada e trouxeram a artilharia pesada, os cofres Mosler. Gabinetes de aço maciço com seletores de combinação de 3 números, prometendo 1 milhão de possibilidades. Os oficiais relaxaram. Agora sim, pensaram, 1 milhão de códigos, levaria meses para alguém testar tudo. Eles cometeram o erro clássico de acreditar na matemática teórica sem considerar a engenharia prática. E é aqui que a mente de Feynman, e a sua, começa a ver as fendas no inexpugnável. Ele não viu 1 milhão de combinações, ele viu um sistema físico com tolerâncias e erros. Ele percebeu que a perfeição é uma impossibilidade termodinâmica e que, nas imperfeições de um disco de metal, reside a chave para o segredo mais bem guardado do mundo. Mas o que ninguém esperava era que, enquanto ele decifrava o código da bomba, a sua própria vida estava sofrendo uma entropia irreversível. A segurança do átomo era um jogo de crianças perto da fragilidade da vida humana que ele estava prestes a perder em um sanatório de Albuquerque. A matemática é uma linguagem honesta, mas os homens que a usam costumam mentir para si mesmos. Quando o exército instalou os gabinetes Mosler em Los Alamos, eles se sentiram protegidos por um número, 1 milhão. 100 vezes 100 vezes 100. Para um burocrata, esse número é uma muralha. Para um físico como Richard Feynman, esse número era um insulto à inteligência. Vamos desmontar esse mito agora. O erro fundamental da segurança é acreditar que o mundo físico se comporta como a teoria matemática. Na teoria, o dial tem 100 posições discretas. Na prática, o dial é um mecanismo de metal sujeito à fricção, ao desgaste e, acima de tudo, à necessidade de funcionar sem travar. Imagina que você está tentando estacionar um carro em uma vaga que tem exatamente o tamanho do carro, sem 1 milímetro de sobra. Você nunca conseguiria entrar. Para o carro entrar, a vaga precisa ser um pouco maior.
Os engenheiros da Mosler sabiam disso. Se a combinação fosse exatamente 42 e você parasse no 41,9 ou no 42,1, o cofre não abriria e os generais ficariam furiosos porque seus arquivos estariam presos. Então, eles criaram uma folga, uma margem de erro. Feynman, sentado sozinho em seu escritório no deserto, começou a girar o dial com a sensibilidade de quem procura uma nova partícula subatômica. Ele percebeu que não precisava acertar o número exato. Se ele estivesse a 2 números de distância para cima ou para baixo, o trinco ainda caía. O clique acontecia em uma zona, não em um ponto. Agora, pega a sua calculadora mental. Se você tem uma margem de 2 números para cada lado, isso significa que cada tentativa cobre, na verdade, 5 números. Se o dial tem 100 números e você cobre 5 por vez, você não tem 100 posições efetivas. Você tem 20. 20 vezes 20 vezes 20. O 1 milhão de combinações, aquela muralha intransponível, acaba de desmoronar para apenas 8.000. 8.000? Você pergunta com um sorriso cético. Ainda parece muito. Bom, vamos à analogia do cotidiano. Se você decidir testar uma combinação a cada 10 segundos, levaria meses para testar 1 milhão, mas 8.000, você consegue liquidar isso em cerca de 8 horas de trabalho focado, um dia de expediente. A segurança máxima da arma atômica era, na verdade, um turno de trabalho de um estagiário esforçado. Mas Feynman não era um bruto, ele era um artista do pensamento elegante. Ele não queria gastar 8 horas girando discos, ele queria encontrar o atalho na mente humana. Ele começou a notar algo enquanto caminhava pelos corredores de Los Alamos, observando seus colegas, as mentes mais brilhantes do século XX, trabalhando sob uma pressão esmagadora. Ele percebeu que durante o dia, os cientistas deixavam seus cofres abertos enquanto trabalhavam. E aqui está o segredo que faria qualquer especialista em segurança moderna ter um colapso. Quando o cofre Mosler está aberto, o mecanismo de combinação ainda está livre. Feynman descobriu que ao girar o dial de um cofre aberto, ele podia sentir os pontos de contato. Eram pequenas resistências, quase imperceptíveis, que revelavam os 2 últimos números da combinação. Ele não precisava invadir nada, ele só precisava de uma conversa casual. Imagine a cena. Feynman entra no escritório de um colega, encosta-se casualmente no gabinete de arquivos aberto e começa a brincar com o dial enquanto discute equações diferenciais ou a taxa de fissão do urânio. O colega está olhando para o rosto de Feynman, fascinado pela sua inteligência, sem perceber que os dedos do físico estão lendo as entranhas do cofre. Em 10 minutos de conversa, Feynman saía da sala com 2/3 do segredo guardados na memória. Com os 2 últimos números conhecidos, restavam apenas 20 possibilidades para o primeiro número. Ele poderia abrir aquele cofre em menos de 2 minutos, em qualquer noite de domingo. Ninguém está olhando para as minhas mãos, ele pensava. Eles estão todos ocupados demais olhando para o que eu digo. É o paradoxo da autoridade. Confiamos tanto na inteligência de alguém que esquecemos que essa mesma inteligência pode estar sendo usada para desmontar a nossa falsa sensação de controle. No entanto, enquanto Feynman brincava de mestre das chaves, a realidade fora de Los Alamos estava se despedaçando. Toda semana, ele viajava 300 quilômetros para ver Arlene, sua esposa, que estava definhando em um hospital. Enquanto ele descobria como abrir as caixas de aço do governo, ele enfrentava a frustração insuportável de não conseguir abrir a caixa preta da medicina para salvar a mulher que amava. A ciência lhe dava o poder de desvendar a bomba, mas o deixava impotente diante de um bacilo de tuberculose. A segurança de um império era fácil de quebrar, a segurança da vida era o verdadeiro mistério insolúvel. E foi nesse contraste entre o triunfo intelectual e a tragédia pessoal que Feynman se tornou o homem que não aceitava não como resposta da natureza. Você já parou para pensar por que as pessoas mais inteligentes do mundo cometem os erros mais estúpidos? Em Los Alamos, Feynman descobriu uma verdade universal que hoje assombra o seu departamento de TI1. A conveniência é a maior inimiga da segurança. Enquanto ele refinava sua técnica de ler os seletores de combinação, ele tropeçou em algo tão absurdo que parecia uma falha na própria matrix da burocracia militar. Ele descobriu os códigos de fábrica. A Mosler entregava os gabinetes com uma combinação padrão.
o equivalente de 1945 ao nosso admin 123, ou password. Feynman, movido por uma curiosidade quase infantil, decidiu testar esse código em cada armário que encontrava. O resultado? 1 em cada 5 abria. 20% dos segredos nucleares da América estavam protegidos por uma combinação que ninguém se deu ao trabalho de mudar. Cientistas que calculavam a seção de choque de nêutrons e a hidrodinâmica de implosões não conseguiam girar um disco 3 vezes para definir uma senha pessoal. É o que chamamos de fadiga de decisão. Quando sua mente está ocupada demais tentando entender o tecido do universo, você não quer gastar energia com um armário de metal. Mas para Feynman isso era mais do que preguiça. Era uma lição sobre a natureza humana. Ele começou a cultivar uma persona. Quando um colega perdia a combinação ou um oficial precisava urgentemente de um documento de um armário trancado, eles chamavam o Mestre Feynman. E aqui entra o roteirista da própria vida. Feynman percebeu que, se ele abrisse o cofre em 2 segundos usando o código de fábrica, ninguém ficaria impressionado. Eles achariam que o cofre estava quebrado. Então, ele criou o teatro da dificuldade. Ele pedia para as pessoas saírem da sala. Ele trazia ferramentas que não usava. Ele esperava 20 minutos lendo uma revista enquanto ouvia o silêncio do corredor. Quando ele finalmente abria a porta e entregava o documento, ele era visto como um mago. Se parece difícil, as pessoas acreditam que é difícil, ele dizia. É a mesma psicologia que faz você confiar mais em um remédio caro do que em um barato, ou em um software com uma interface complexa do que em um botão único. Nós confundimos esforço com eficácia. Mas enquanto Feynman encenava esse papel de trapaceiro brilhante, o cenário ao fundo era de uma melancolia profunda. Imagine o contraste. Durante a semana, ele é o gênio irreverente que ridiculariza o exército dos Estados Unidos e brinca com os segredos da bomba. No fim de semana, ele dirige 200 milhas pelo deserto até Albuquerque para segurar a mão de Arlene. Ela estava morrendo. O homem que podia abrir qualquer cofre, que podia entender a mecânica quântica antes mesmo de ela ter um nome definitivo, não conseguia encontrar a combinação para trancar a porta da morte. Eu ganhava $380 por mês, uma quantia irrisória para quem estava construindo o Destruidor de Mundos, e gastava quase tudo com os custos do sanatório. Em junho de 1945, pouco antes do teste Trinity, Arlene morreu. Feynman estava lá. Ele viu o relógio do quarto parar no momento exato da morte dela, um fenómeno que ele, como cientista, explicou racionalmente como uma falha mecânica causada pela enfermeira, mas que, como homem, ele guardou no peito. A realidade não é apenas feita de átomos e nêutrons, ela é feita de perdas que nenhuma lógica pode consertar. Ele voltou para Los Alamos e continuou abrindo cofres. Talvez fosse a sua forma de provar que, em um universo governado pelo caos e pela entropia, ainda havia pequenos sistemas que ele podia dominar. Abrir um gabinete Mosler era uma vitória sobre a ordem imposta pelos homens. Era a prova de que as paredes que construímos ao redor de nós mesmos, sejam elas de aço ou de segredos, são muito mais porosas do que gostamos de admitir. A natureza não pode ser enganada, ele diria mais tarde. Mas os homens? Os homens imploram para serem enganados, desde que o truque seja apresentado com a elegância certa e o mistério necessário. A guerra havia acabado oficialmente, mas em Los Alamos o silêncio nunca era apenas silêncio, era o som de segredos sendo arquivados. Richard Feynman retornou ao laboratório para finalizar alguns artigos científicos e se deparou com um obstáculo mundano. Ele precisava de um documento guardado na biblioteca, mas era fim de semana e a biblioteca estava trancada. No entanto, ele sabia de uma alternativa. Friedrich de Hoffmann, um colega físico, possuía cópias de praticamente todos os documentos do projeto Manhattan em seu escritório. 9 gabinetes de aço, todos trancados, guardando a anatomia do apocalipse. Feynman entrou na sala vazia. As luzes estavam acesas, o café ainda morno. Parecia que de Hoffmann acabara de sair. E aqui, o mestre dos cofres encontrou seu maior desafio. Ele tentou os números aleatórios. Nada. Ele tentou as combinações de fábrica que haviam aberto 20% do complexo. Nada. De Hoffmann não era um burocrata qualquer. Ele era um físico que levava a sério a ideia de proteção. Ou assim ele pensava. Aqui entra a segunda grande explosão mental deste roteiro. A segurança absoluta é um mito porque ela ignora a previsibilidade do ego. Feynman parou de olhar para o dial de metal e começou a olhar para o homem por trás dele. Ele começou a revirar a mesa da secretária de Hoffmann.
Não buscava chaves, buscava pistas psicológicas. Ele encontrou um pedaço de papel com o valor de π igual a 3,14159. Por que uma secretária precisaria de π? Ela não precisava. O chefe dela, sim. Feynman tentou 31, 41, 59. Nada. Tentou outras variações. Nada. Foi então que ele teve o estalo que separa o técnico do gênio. De Hoffman é um físico de elite. Ele não usaria a constante mais famosa do mundo. Ele usaria a constante que só nós amamos. Ele não foi para π, ele foi para a irmã silenciosa, a base dos logaritmos naturais, o número de Euler, I. No cálculo, I é a constante do crescimento, o limite do juro composto da natureza, aproximadamente 2,71828. Feynman girou o disco, 27, 18, 28, clique. O mecanismo cedeu como se estivesse esperando por ele. Ele abriu o primeiro gabinete, depois o segundo, depois o terceiro. Todos os 9 gabinetes, o arquivo completo do conhecimento nuclear mais sensível do planeta, estavam protegidos por 6 dígitos de uma constante matemática que qualquer estudante de graduação conhece. De Hoffman não havia escolhido uma senha, ele havia escolhido uma identidade. E identidades são fáceis de ler se você souber para onde olhar. O que se segue é uma das peças mais brilhantes e perigosas da história da ciência. Feynman decidiu deixar uma mensagem. No primeiro gabinete, em um papel amarelo, ele escreveu com um lápis de cera vermelho. Quando as combinações são todas iguais, uma não é mais difícil de abrir do que a outra, o mesmo cara. No segundo, esta não foi mais difícil de abrir do que a outra, espertinho. No terceiro, ele assinou. Peguei o documento, ele a 4312. Feynman, o arrombador de cofres. Ele fechou tudo e saiu. Ele achou que era uma piada entre colegas. Ele esqueceu que o mundo havia mudado. Quando de Hoffman voltou e encontrou as notas, ele não riu. Ele entrou em colapso. Na mente de um homem que vivia sob a sombra da Guerra Fria, o mesmo cara não era um colega brincalhão. Era o codinome de um agente soviético. Espertinho era uma provocação da inteligência estrangeira. O pânico foi tão real que o ar na sala parecia ter acabado. E o medo não era irracional. O verdadeiro espião, Klaus Fuchs, trabalhava naquele mesmo prédio. Quando Fuchs foi capturado anos depois, ele apontou o dedo para Feynman como o provável traidor. Porquê? Porque Feynman era o único que demonstrava, dia após dia, que as trancas não significavam nada. Aos olhos de um espião real, o homem que mostra as falhas do sistema é o mais suspeito de todos. Feynman viu de longe de Hoffman tremendo, as mãos sacudindo enquanto verificava os arquivos. Ele percebeu, em um choque de realidade, que sua brincadeira havia cruzado uma linha invisível. Ele se aproximou e guiou o colega até o último gabinete, onde sua assinatura estava. O alívio de Hoffman foi tão violento que ele abraçou Feynman. Ele não estava bravo por ter sido exposto, ele estava grato porque o mundo ainda fazia sentido. Aquele abraço é o símbolo final de uma verdade desconfortável. Preferimos ser enganados por um amigo do que enfrentar a realidade de que nossa segurança é uma folha de papel ao vento. Feynman quase foi morto pelo próprio mito que criou, provando que às vezes o segredo mais perigoso não é como a bomba funciona, mas quão pouco esforço é necessário para roubá-la. A história de Feynman em Los Alamos culmina em um encontro que parece saído de uma comédia de erros, mas que carrega a lição final sobre a percepção humana. O exército, cansado das incursões de Feynman, decidiu chamar um profissional. Um chaveiro de verdade, um especialista em cofres, foi trazido para abrir o cofre de um capitão que havia sido trancado acidentalmente. Quando o homem chegou, alguém lhe disse: "Feynman está aqui." Para a surpresa do físico, o profissional ficou deslumbrado. "Deus, você é o grande Feynman, o mestre dos cofres. Eu sempre quis conhecê-lo." Feynman, o eterno buscador da verdade, ficou confuso. Ele se sentia um amador, um curioso que brincava com arames e intuição. Ele perguntou ao mestre: "Me ensine como você abre cofres do zero, sem truques, sem conhecer a pessoa." O chaveiro olhou para ele e confessou a verdade nua e crua. Ele não podia. O especialista havia aberto o cofre do capitão usando a mesma combinação de fábrica que Feynman usava. Ele não era um mestre da metalurgia, ele era um mestre da probabilidade humana. Aqui está o paradoxo que explode a mente. 2 homens eram famosos pela mesma coisa impossível.
O chaveiro confessou que, se alguém pedisse para ele perfurar um cofre, ele montaria um espetáculo. Ele traria ferramentas pesadas, faria barulho, soaria e demoraria horas, mesmo que soubesse que o cofre abriria com um simples giro de fábrica. Por quê? Porque as pessoas não pagam pela solução, elas pagam pelo drama do esforço. Se você resolve um problema impossível em 5 segundos, as pessoas sentem que foram roubadas. Se você leva 5 horas e faz faíscas voarem, você é um herói. O sistema de segurança mais sofisticado do mundo, o projeto da bomba atômica, estava cercado por 2 tipos de teatro. O teatro da segurança, os cofres Mosler, e o teatro da competência, o chaveiro profissional. Essa lacuna entre o que presumimos ser verdade e o que realmente é o lugar onde Feynman viveu toda a sua vida. E essa lacuna ainda existe hoje, 70 anos depois. Pense na sua senha do banco ou do e-mail. A política da empresa exige letras maiúsculas, números e caracteres especiais. O que a maioria faz? Coloca uma letra maiúscula no início, um no final e um ponto de exclamação para fechar. Criamos um padrão complexo que, na prática, é tão previsível quanto o número de Euler para um físico em 1945. Nós não mudamos, apenas trocamos os discos de metal por teclados de cristal líquido. A pergunta de Feynman permanece a mesma. Quem definiu esta combinação? E que tipo de número essa pessoa escolheria? Ao final de sua vida, Feynman não era apenas o homem que abria cofres ou o gênio que ganhou o Nobel por diagramas que explicavam a interação da luz com a matéria. Ele era o homem que via a realidade sem os filtros do medo ou da conveniência. Ele entendeu que o universo não está escondido atrás de uma fechadura. Ele está aberto, esperando que alguém tenha a paciência de observar os detalhes. A segurança da bomba era uma ilusão, assim como a ideia de que poderíamos controlar a força que havíamos libertado. O único segredo real que Feynman não conseguiu arrombar foi a brevidade da vida de Arlene, uma lembrança constante de que, apesar de toda a nossa ciência, somos vulneráveis. Ver o mundo como Feynman via é entender que a beleza da realidade não está naquilo que escondemos, mas na coragem de olhar para o óbvio e perguntar porquê. Os segredos da bomba atômica, o cronograma do plutónio, o design da implosão, os cálculos de nêutrons estavam todos lá, acessíveis a um homem com um clipe de papel e uma mente inquieta. O mundo não é um cofre trancado, é uma série de padrões esperando para serem lidos. Quando paramos de acreditar nos mitos da autoridade e começamos a testar as bordas da realidade, as trancas caem por conta própria. A verdadeira liberdade não é ter a chave, é perceber que a porta nunca esteve realmente trancada para quem sabe observar. Se você quer ver o mundo